Bom, gente, hoje é segunda-feira, dia do quadro que vem para aí, mas antes disso, vamos tratar de três assuntos que eu acho da maior relevância, se bem que a gente está revisitando eles, então vai ser muito breve. O primeiro diz respeito a duas emendas do Partido dos Trabalhadores, propondo maior flexibilidade fiscal para o orçamento do ano que vem. Como segundo ponto, nós vamos voltar a trabalhar em cima dos dados do PNAD referentes ao uso da internet no Brasil, uma pesquisa muito interessante com dados finalizados em 2022. E, finalmente, eu quero comentar com vocês, a meu ver, infeliz pronunciamento do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, a respeito das relações entre os três poderes. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, gente, aqui no canal nós conversamos muito na semana passada a respeito de uma mudança de rota do governo federal, com a oposição, diga-se de passagem, do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a respeito do equilíbrio fiscal acertado para 2024. Relembrando, o déficit de 2023 só foi concedido pelo Congresso Nacional por conta da promessa de que em 2024 isso não iria se repetir. Mas depois de um pronunciamento do presidente da República, Luiz Inácio da Silva, dizendo que o Estado tem que continuar gastando, fazendo obras, muitos dos seus seguidores, especialmente do Partido dos Trabalhadores, estão aproveitando o ensejo para tornar mais factível o rompimento do acordo que ocorreu na transição de 2022 para 2023 para fazer o orçamento desse ano com Câmara dos Deputados e Senado Federal. O que eles estão propondo? Uma emenda que dê mais liberalidade de até 0,75% do PIB brasileiro para gerar em déficit público ano que vem, e uma outra um pouco até mais ousada de 1%. Vamos recordar, gente, quanto isso mais ou menos significa em dinheiro. Considerando que o PIB nacional feche um pouco abaixo de 11 trilhões de reais agora em 2023, estou estimando o crescimento de 2%, talvez seja um pouquinho menos. Esse valor, esse 1% do PIB, esse percentual, aliás, vai corresponder a nada mais, nada menos do que 100 bilhões de reais. E 0,75% seria 75 bilhões de reais. É mais ou menos essa proporção. E isso significa o quê, gente? Primeiro, o abandono de um acordo feito com o Congresso Nacional na transição do governo anterior para o atual. E, em segundo lugar, como eu já cansei de repetir, déficit público, especialmente esse déficit primário, simplesmente gastar mais do que arrecada, vai gerar um forte potencial inflacionário. Todas as grandes inflações do Brasil, historicamente, partiram do quê? Exatamente déficit público. O governo gasta mais do que arrecada, não tendo de onde tirar grana para cumprir suas contas, ou se endivida cada vez num prazo mais curto, ou então vai emitir dinheiro na Casa da Moeda. E tanto uma como a outra ação acaba bombando os índices inflacionários, e é isso que o Brasil não quer ver. A solução para isso, para essa inflação que tende a ser emergente em 2024 por conta dessa, diríamos assim, leviandade fiscal, vai ser novamente subir juros ou termos que lidar com inflações mais elevadas, como a Argentina, Venezuela e outros países que não conseguiram controlar sua despesa pública, que nesse ano efetivamente não está sendo alvo de prioridade governamental. Existe sim algumas restrições orçamentárias para fechar o ano, isso aí está acontecendo especialmente no Ministério da Educação, Saúde e alguns outros, mas a intenção é continuar gastando mais do que arrecada. E continuando isso, como eu falei, vem aí grandes situações de dificuldade para o nosso país. Uma outra questão interessante que foi divulgada hoje não foi propriamente a pesquisa do IBGE, mas uma elaboração, uma interpretação que eu achei muito interessante, tem que dar os créditos, para o portal Poder 360, diz respeito ao acesso da internet no Brasil por pessoas de 10 anos ou mais. Semana passada também eu comentei elogiosamente a respeito do aumento da universalização do acesso à rede mundial de computadores nas residências do Brasil, chegando a 91,5%. Aí eu peguei esse dado do Poder 360 e tem uma coisa alarmante, como mostra a ilustração que eles fizeram, muito bonitinha, por sinal, até eu ouso dizer melhor do que os gráficos que o Fora de Curva faz. Vou querer aprender com eles, vou querer me aperfeiçoar nisso aí para prestar um melhor serviço para vocês. Mas olha só o que me preocupa. Acesso à internet por computadores.
Lá em 2016 correspondia a 63,2% do acesso da população brasileira à internet. Caiu para 35,5%. Tablet também, que é uma coisa mais interativa, que nos permite ler melhor, buscar mais informações, caiu de 16,4% para 7,6%. O que subiu foi de 11,3% para 47,5% a televisão e o uso do celular, 94,8% em 2016 para 98,9% agora no último ano, em 2022. É lógico que uma coisa não exclui a outra. Quisera que 100% das pessoas com 10 ou mais anos de idade usassem a internet pelo celular. Mas isso aí, 98,9%, é quase uma universalização. O que me chama a atenção, como eu falei, é a queda do uso de computadores. E efetivamente são os computadores que a gente busca não apenas informação, mas o aprendizado, o estudo, o trabalho. Então, gente, essa queda de participação começa a ser uma coisa preocupante, porque envolve subaproveitamento de uma tecnologia que veio para o mundo para ficar. Ninguém mais é um alfabetizado atualmente se não souber acessar de maneira dinâmica, interativa e produtiva a internet. E essa queda de participação pode estar significando uma nova forma de alienação. Não adianta a gente ter um recurso desses para interagir de maneira limitada num celular, por exemplo, trocar recadinho, ver vídeos no YouTube, algum outro streaming, se nós não temos interesse de usar essas ferramentas para o nosso aperfeiçoamento pessoal. Eu posso estar sendo um pouco parcial nisso, talvez até cafona, uma vez que eu já vi minha filha de 15 anos fazer temas de casa pelo celular. Mas, realmente, como aprofundamento do conhecimento, pelo menos na minha cabeça, isso não entra muito não. Precisamos sim de uma tela maior, de um mouse, de uma calculadora e de um teclado para realmente aproveitarmos da devida forma os benefícios que a informática e a internet nos trazem. E finalmente, como último assunto, antes de entrarmos no quadro que vem por aí, olha só a manifestação do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, num seminário promovido pelo jornal Estado de São Paulo, denominado O Papel do Supremo nas Democracias. Ele diz o seguinte, vou ler para vocês. Em uma democracia, ninguém pode reivindicar o monopólio da representação do povo, que é um conceito plural, inclui progressistas, liberais e conservadores. Ninguém é dono do Estado, ele é um condomínio em que todos participam. Num outro momento, ele se pronuncia da seguinte forma: trabalho com fatos e opiniões. Tudo que relato são fatos objetivos, sem nenhum vestígio de opinião pessoal, acrescentou Barroso, continuou o papo dele. O Supremo é fruto ainda de algum grau de desconhecimento da crença de que ele tem uma atuação ativista. Com frequência, as pessoas chamam de ativistas as decisões do STF que não gostam. Geralmente, o que elas não gostam mesmo é da Constituição ou, eventualmente, da democracia. Aí ele chegou no ponto que eu queria chegar. Eventualmente, essas pessoas não gostam da Constituição ou da democracia. Gente, olha o que está acontecendo, olha a disputa que está havendo nesse momento, especialmente entre poder judiciário e poder legislativo, mais notadamente o Senado. O presidente da Câmara Alta, como é o apelido do Senado, o Pacheco, ele está deixando muito claro que existem matérias que o STF está legislando que não são da atribuição de um tribunal, não são da atribuição de um julgamento quando não há lei sobre o assunto. Ele se refere basicamente à liderança ou ao protagonismo que o Supremo assumiu para votar a questão da descriminalização das drogas. Nem vou esboçar opinião sobre essa questão, mas como mesmo o ministro Barroso fala, o Brasil é uma democracia. E a democracia, pelo menos na Constituição brasileira, ela prevê a harmonia entre os três poderes, judiciário, legislativo e executivo. Nesse caso, sobre o debate das drogas, o Supremo só poderia validar ou invalidar alguma coisa nesse sentido, na medida que o Congresso Nacional, usando da procuração de seus eleitores, legislasse sobre isso, criasse uma lei. Se essa lei fosse eventualmente, ou ferisse eventualmente a Constituição Federal,
o Supremo poderia vetar, mas não é o caso. Eles estão criando, se achando democraticamente colocados na posição onde estão, eles estão criando normas a despeito da Constituição, como é a questão que eu já falei das drogas, do aborto e até os processos que estão circulando ao nível do Supremo, que não deveriam, que corrompem qualquer indício, qualquer resquício do devido processo legal, especialmente com pessoas que são vinculadas a uma coisa que não existe na lei brasileira, que é crime de opinião. Então, Dr. Luiz Roberto Barroso deveria ter um pouquinho de vergonha, o nosso ministro, o presidente do Supremo, e conduzir o seu poder para o seu devido quadrado. Ele coloca, até acusa o ex-presidente de propor, junto ao Senado, um impeachment de certos juízes do Supremo, ministros do Supremo, naquele período da sua gestão. Poxa, propor o impeachment por algum feito, todo mundo pode fazer. O que não poderia é o presidente da República, na mão grande, tirar o poder dessas pessoas, aí sim seria um golpe. Mas propor ao Senado, nada contra, está dentro da legitimidade, não só de um presidente da República, como de qualquer cidadão. Então ele está usando factoides, está se utilizando de conceitos, diríamos assim, abstratos, para justificar as desobediências que o Supremo Tribunal Federal vem fazendo com relação à própria Constituição Federal que ele deveria proteger, que é o papel do Supremo. É uma pena que isso esteja acontecendo. Espero que realmente, o mais cedo possível, essas ingerências acabem e se restabeleça o equilíbrio entre os três poderes do Brasil. Aí sim nós poderemos dizer estamos novamente numa democracia. Agora não, lamentavelmente não. Vamos agora para o quadro que vem por aí. Amanhã, na terça-feira, o IBGE vai divulgar o resultado do crescimento ou queda do setor de serviços no Brasil. Vamos relembrar, nos últimos meses, esse segmento que engloba a maior parte da economia brasileira na atualidade, mais de 65%, vem crescendo, mas de forma muito desacelerada. Relembrando, o resultado de junho foi uma alta de 4,1%, julho 3,5%, agosto 0,9% e setembro, muito provavelmente nós vamos ficar perto do zero ou até resultado negativo, comparando, é claro, com o mesmo período do ano anterior. Existem alguns indicadores antecedentes, até eu comentei sobre eles semana passada, que apontam uma forte desaceleração e queda de faturamento das empresas aqui no Brasil. Vamos ver o que acontece amanhã. Espero que continue crescendo ou reaja ao setor de serviços, mas pessoalmente não acredito não. Acho que, repetindo, vai ficar próximo do zero ou até em patamares negativos na comparação com o mesmo período do ano passado, ou setembro de 2022. Na quarta-feira, feriado no Brasil, não teremos indicadores nacionais para tratar, mas nos Estados Unidos deve ser divulgado o resultado das vendas do comércio varejista daquele país referente ao mês de outubro. A perspectiva é que tenha uma alta, ainda se sustente uma alta acima de 3%, mostrando que, em termos de consumo, aquele país está muito longe da recessão. Por outro lado, na quarta-feira também, a União Europeia vai divulgar os dados da sua produção industrial. E aí a conversa é um pouquinho diferente. Nos últimos 4 meses, o setor secundário, as fábricas europeias, da União Europeia, registraram queda. E nada mostra que isso vá mudar de sinal com o dado referente a setembro, que vai ser divulgado na próxima quarta-feira. É uma situação, em termos industriais, bastante lamentável, ainda relacionada com a pandemia, mas muito reforçada pela guerra Rússia e Ucrânia. Espero que esse mercado se recupere logo, porque, além de fazer bem para a população de lá, vai significar melhores possibilidades comerciais para nós brasileiros, especialmente na exportação de insumos e produtos industriais. Na quinta-feira, voltamos ao Brasil, acabou o feriado de 15 de novembro, 16 de novembro, portanto, o Banco Central vai divulgar sua prévia do PIB referente ao mês de setembro. A projeção dos analistas de plantão é de uma alta muito tímida em relação a agosto de 0,20%. Olha, eu aposto mais que o resultado seja negativo por conta dos indicativos que nós observamos tanto na indústria como no comércio e serviços
relativos ao mês de setembro. Minha comparação mais importante não é em relação a agosto, e sim frente a setembro do ano anterior, que ainda deve registrar crescimento, mas mantendo a dinâmica de desaceleração que nós havíamos já identificado nos meses anteriores, tendo muita possibilidade de chegarmos em novembro, dezembro, especialmente no vermelho, ou seja, o PIB brasileiro começa a trilhar uma rota de queda, o que é lamentável. E finalmente, para fechar o quadro que vem por aí, e portanto o vídeo de hoje, antes disso não esqueça do like, do compartilhamento desta película com a sua rede de contatos, e aos que me assistem pela primeira vez, faço convite para inscrição no canal. Gente, sexta-feira não tem dado importante aqui no Brasil, mas na União Europeia, vão voltar para lá, tem. Eles vão divulgar a inflação ao consumidor referente ao mês de outubro. A expectativa, a projeção dos analistas de lá é de uma alta de 0,1%, o que estaria mais ou menos em linha, estaria em linha sim, seria coerente com o histórico inflacionário de longo prazo da União Europeia. Mas vamos lembrar o seguinte, em setembro a inflação por lá foi de 0,3% e no mês anterior ainda, agosto, foi de 0,5%. Padrões bem acima do que eles estão acostumados, e isso mostra, pelo menos no médio prazo, que não existe ainda a segurança de que os fatores que provocam a inflação na União Europeia, muito a ver também, de novo, com a guerra entre Rússia e Ucrânia e outros fatores, está sob controle. E isso sim é preocupante e talvez incite, no caso dos europeus, a maior alta de juros, especialmente em um contexto de crescimento econômico tão pequeno como nós vimos na indústria. Isso se torna uma coisa quase que alarmante, porque subir juros dentro de um contexto de desaceleração econômica é simplesmente pedir para entrar em recessão. Uma coisa que não se fala muito nesse sentido, poxa, a atividade econômica está baixa e a inflação continua crescendo, pode ter ainda a questão do impacto, como eu falei, energético, por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia, mas eu vou lembrar uma coisa que nós identificamos no canal ainda no primeiro semestre, ou se não me engano no ano passado. Tem momentos em que a China, que é o maior colecionador de reservas internacionais do mundo, eles liberam de forma meio malandra dinheiro no meio circulante dos países, dos mercados, diríamos assim, inimigos, provocando maior abundância de moedas. Isso, como nós vemos, causa inflação. Talvez seja isso que está acontecendo. Eu vou analisar, se for esse caso, conforme o resultado que ocorrer na inflação europeia, eu prometo para vocês que eu vou analisar como anda o fluxo das reservas cambiais chinesas para ver se está acontecendo alguma coisa similar a isso que eu estou falando. Gente, por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e se gostaram, repito o meu convite de deixar o like, compartilhar esse material com a sua rede de contatos e aos que me assistem pela primeira vez, deixo aqui também o convite para se inscrever no canal. Uma excelente semana para cada um de vocês. Até breve. Tchau, pessoal.